Boa noite para você que mais uma vez se conectou aqui comigo no Diálogos RDS. Eu tô feliz porque hoje é um dia especial. Hoje é dia de festejar, de celebrar, de agradecer a Deus. Tem muita coisa acontecendo. É meu aniversário, é aniversário de casamento, é o dia do lançamento do meu primeiro curso chamado Dialogando, uma introdução às espiritualidades cristãs, e eu quero festejar um pouco dessas vitórias com vocês, né? É por isso que nós fizemos tantas lives essa semana, por isso que eu conversei com tantas pessoas importantes para mim. Estou recebendo aqui os parabéns de um alemão diretamente de Portugal. Obrigado, Jens, muito obrigado. Você sabe o quanto eu amo você e como é bom tê-lo como um irmão caminhando comigo. E aí, Alex, muito obrigado. Estou feliz de estar aqui com você, com vocês. Aconteceram tantas coisas, né, ao longo desses últimos anos que cada ciclo que se completa é motivo de gratidão, em especial por uma vida tão constantemente transformada, sabe? Eu acho que quem me conheceu há 5 anos e é apresentado novamente a mim hoje enxerga uma pessoa totalmente diferente e eu sou feliz por isso. Eu tenho me transformado a cada ano e eu sou grato e ao mesmo tempo muito honrado por poder, de alguma forma, estar suscetível a mudanças, né? Algo tão difícil hoje na nossa forma de ser educado, né? Na nossa forma de aprender. Parece que a gente é ensinado a nunca mudar, permanecer sempre o mesmo, como se isso fosse alguma virtude. Bom, não sei. Eu, pelo menos, tenho me transformado a cada ano e estou contente pelos resultados até aqui. Porém, não satisfeito. Tem mais ainda por vir. Hoje eu converso com uma das pessoas que mais me provocaram reflexões, né? Acho que aquilo que essa pessoa faz em termos de arte, de música, de ideias, de exposições, me, me, me provocou em um modo a buscar caminhar e não ficar parado na minha zona de conforto, não me contentar com aquilo que eu tinha. Então, por isso, esse convidado, ele é um convidado muito especial para mim. Já tive a oportunidade de conversar com ele antes, temos projetos agora em comum que nós estamos desenvolvendo, como a presença dele aqui na Itália em setembro para o Experiência Italiana Spiritualità. E chega de falar sem que ele esteja na tela. Afinal de contas, vocês estão se conectando aqui. Thiago Arraes, vem para cá, mano, vamos trocar uma ideia. Mandei aqui a solicitação, espero que dê certo. Deu certo. Olha aí. Boa noite, mano. Boa tarde para você, né? Boa tarde, boa noite, bom dia para todos que nos acompanham. Olá, Alan, bom te Você ver. tá, você tá vendo como você tá me influenciando, Carol? Eu meti uma camiseta preta, um óculos parecido com o teu. Não por isso, cara, gente. Não me importa, Thiago. Não me importa. Não há nada que você faça que vai mudar esse cenário. Pois é. Bom demais estar aqui. Mano, E saber que obrigado a por minha você. influência é num sentido superficial, né? Que é só um óculos e uma camiseta preta, mais nada. Cara, eu acho que aquelas marcas que patrocinam os podcasters de camiseta que não amassa com tecido tecnológico deveria urgentemente buscar ter o seu contato, porque você é o símbolo da camisaria preta no campo da música, da arte, né, cara? Eu sempre quis fazer uma pergunta para você, vou Hum, furar aqui a apresentação. hum. Por que o preto, Thiago? Por que o preto sempre presente? Bom, o preto é, no contexto de indumentária, né? É fake news, Isso. né? Porque eu acho que eu apareço, hoje em dia, eu acho que no passado eu apareço muito pouco online, assim, né? No sentido de conteúdo e essas coisas. Só que, curiosamente, na maior parte das vezes que eu apareço de vestindo roupa preta, porque, enfim, eu gosto de Pois estar é. sempre. Eu acho que é uma mistura de Schopenhauer, um pessimismo com relação à vida Hum, e.
e de estar sempre pronto para funerais, entendeu? Então acho que é isso. Qualquer um me ligam, você não precisa se trocar, você tá lá. Meu Deus. Mais Foi, pragmático foi para impossível, tá baixo ligado? rápido a conversa. Muito, muito. Eu não sei se você sabe, mas eu tô celebrando um aniversário aqui Pô, idade, de casamento e lançamento de curso. Então, por hoje favor, é seu aniversário? hoje, mano. Parabéns, Alonso. Poxa, por que a gente está conversando aqui hoje? Esquece esse negócio. Vai Tô celebrar a brincando. vida, meu amigo. Mano, eu gosto de celebrar a vida compartilhando, sabe, Thiago? Pô, é E bom demais. essa série de lives e conversas, elas tiveram o objetivo de dividir um pouco da minha caminhada com pessoas que somaram muito para mim, sabe? Eu não sei se você teve tempo devido às suas correrias e às vezes não dá para estar sempre online, mas eu conversei com pessoas que são conhecidas, muito conhecidas e nem um pouco conhecidas, sabe? E de alguma forma, cada uma delas, assim, colocou um tijolinho na construção de quem eu sou. Uhum, Eu falei com uma mãe, a Dorley, não sei se você a conhece, que ela se assumiu, ela saiu do armário, nas palavras dela, uhum. depois de ter recebido a notícia do filho dela que ele era homossexual. Ó, Hum, tá ouvindo? A minha filha acabou de gritar aqui no radinho que ela deve. maravilhoso. Ela, acho que ela tá me dando os parabéns. Deixa Onde eu tem deixar. grito, tem vida. Exatamente. Bom. E eu conversei com ela, foi uma conversa muito linda. Depois eu conversei com Felipe Maciel, que é uma Uhum, pessoa também homossexual, uhum. que, sabe, Conheço, cara, Felipe. deu as mãos assim pra mim nessa caminhada nova minha, me ensinou Uhum, tanto, sabe? Dividiu tanto as dores, as alegrias. Eu uhum, pude também me abrir com ele, ser quem sou. Foi tão legal, uhum, tão especial. E conversei com o Caio Fábio, que me pastoreou à distância, que eu adoro a pessoa dele, é uma pessoa tão especial. E queria que terminasse com você, mano, porque eu não sei, cara, tipo, nós nos conhecemos há relativamente pouco tempo e tivemos pouquíssimos momentos presenciais juntos, mas eu me lembro muito bem, Thiago, que uma vez você estava ali caminhando no campus, já era mais à noitezinha ali no NASP, quando você dava aula, e eu já era pastor, sabe? uhum. E eu parei você com muita vergonha, porque, cara, não faz nem sentido tietar alguém no local de trabalho dela e tal. Mas eu queria muito, sabe, ter um momento ali para fazer você saber da influência que você causou em mim. E aí você falou assim para mim, cara. Estuda, mano. Estuda, leia muito, aproveite, faça tudo que você puder para você estar, sabe, se abastecendo de conhecimento. Uhum. E aí eu fui somando aquele conselho, que foi um conselho bem, como eu posso dizer, bem especial, mas ao mesmo tempo genérico, porque todas as pessoas devem fazer isso, né? Mas eu fui juntando com tudo aquilo que eu já carregava a respeito das suas contribuições, as músicas que você fez, a maneira como elas me faziam sair do meu quadrado, do meu armário também, sabe? E hoje eu tô aqui, cara, trocando essa ideia com você, faz muito sentido pra mim. Obrigado por você ter aceitado, tá ligado? É Eu isso. acho que a sua música, você sabe que ela chega em locais que você não tem conhecimento e não acessa, mas cada vez que a sua música, somado com as suas exposições, somado com o teu exemplo, mano, mexia comigo, tá ligado? E eu tô grato, tô feliz mesmo de estar terminando essa série de lives conversando com você. Que bonito isso. Obrigado. Você, no teu aniversário, você que está me dando um presente aqui. É E eu recíproco, recebo. mano. Acho que eu não vou comentar, eu só vou receber em gratidão, mais uma vez. Tamo E junto. eu fico feliz de saber que à noite, lá nesse papo pequenininho aí, eu pude ajudar você na trajetória, acho que você já estava, né? Independente de mim, eu acho que o universo, Deus, né? Independente do nome que você coloca, né? Para essa força que move o ser humano, né? Cara, Em sim. caminhos e em jornadas, né? Que poetas e escritores narraram por milênios, né? Sobre o que seria isso, né? Acho que independente de mim, acho que você já estava nessa trajetória de alguma maneira ou de outra, e se eu pude ser uma testemunha e uma voz a mais para te encorajar nesse caminho, eu fico feliz e que coisa boa ver você aí Ajudou. estudando, se desenvolvendo, florescendo e dando de volta, né? Giving back tudo que você está recebendo para as pessoas que te acompanham também. Isso é uma grande inspiração, acho que para quem te acompanha e para mim também.
o Ajudou, quanto a gente mano. pode devolver, né? Para aqueles que nos deram tanto. Ajudou e ajuda ainda. É muito legal ter esse acesso a você. Você é muito, cara, muito humilde, muito simples assim no particular. Isso é muito legal, muito massa mesmo. Agora, para quem tá aí assistindo e não tá entendendo muito bem do que se trata, por que que a gente se conectou, eu não coloquei um título, coloquei um mencionou você porque a galera fica curiosa e entra. Mas agora que você já tá por aqui e não pretende sair, deixa eu explicar um pouco para você o porquê do convite ao Thiago e o que nós vamos conversar, né? Eu convido o Thiago para ser o último convidado de uma série de lives de um projeto chamado Diálogos RDS, que nasce como fruto dos meus estudos no mestrado aqui na Itália, que tem a sigla no seu significado Religião, Direitos Humanos e Sociedade. Eu tive um despertar de conhecimento, de aprendizado, de espiritualidade, e resolvi colocar isso no campo do diálogo com as pessoas que me inspiram, que de alguma forma somam comigo. Nesse caminho, gente, eu conversei com várias pessoas legais. Eu conversei com a Marina Silva, com a Rita Von Hunt, com a Duda Salabert, com o Eduardo Suplicy, com o Leonardo Gonçalves, Edson Nunes, tanta gente assim que de perto e de longe me provocam a pensar por outra perspectiva. O Tiago foi um convidado também já no passado e agora retorna, porque hoje, em especial, eu estou completando mais um ano de vida, completando mais um aniversário de casamento e lançando um curso muito legal, que é o curso chamado Dialogando, uma introdução às espiritualidades cristãs. Esse curso ele dá sequência ao livro que eu tive a oportunidade de escrever, que dialoga com a vida, com a filosofia, com os outros, mas em especial eu apresento perspectivas das mais diversas espiritualidades que são consideradas marginais, que falam sobre teologia negra, teologia da libertação, teologias feministas, teologia indígena, teologia da libertação oriental, teologia negra africana, teologia feminista negra e por aí vai. Tem muita coisa legal e também procuro contribuir ajudando as pessoas a construir espaços seguros para várias e várias pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Uhum. E o motivo pelo qual o Tiago está aqui é porque a maneira como ele vê espiritualidade, a maneira como ele vive espiritualidade, o que ele entende por espiritualidade, pode contribuir para que a gente tenha uma percepção mais ampla e some aquilo que nós temos como pressuposto, como filosofia de vida. E eu queria te perguntar, Tiago, já começando por esse tema, o que que é espiritualidade para você? Ou talvez, para ficar mais interessante, se é que é possível fazer essa pergunta, o que era espiritualidade para você, talvez 10 anos atrás, e Hum. como você compreende espiritualidade hoje? Mudou? É a Uhum. mesma coisa? Fala um pouquinho pra gente, mano. Eu lembro que quando eu dava aula no Brasil, né, antes de ir embora, os alunos pediram para eu fazer parte de um evento, acho que era uma sexta-noite, algo assim. E era basicamente uma entrevista, um diálogo, uma fala, não me lembro agora. Mais ou menos semelhante à sua pergunta, Alan, sobre o que era religião ou espiritualidade ou a minha experiência espiritual antes e depois, tipo 20 anos antes, talvez, ou lá, não lembro, 15 ou 20, algo assim, e agora, né? E eu lembro que publicaram essa entrevista e o pessoal arrancou pedaço de tudo quanto é lado, espalhou e virou uma catástrofe. Todo Comentaram mundo aqui, tirou os super pedacinhos. Então, sexta. toda vez que alguém me pergunta isso, o meu corpo é interessante, né? Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sensível ao corpo, né? É interessante que a filosofia também ela tomou essa direção, né? Tanto com Platão, depois Aristóteles, como depois, né? A fenomenologia foi para essa direção também. Corpo, né? Então, quando eu ouço essa pergunta, parece que o meu corpo pensa antes de mim, entendeu? Ele já responde, assim, você lembra? Né? Então, Sim. enfim. Então, eu gostei. Eu fiz essa pergunta para você outro dia também sobre a questão da espiritualidade, porque a gente vai fazer esse programa na Itália juntos, né? E eu não sei se eu já sentei para elaborar uma filosofia, um pensamento pessoal sobre espiritualidade. Eu gostei da sua resposta, que você meio que articulou uma ideia de ponto de encontro, né? Entre
o ser humano e aquilo que, sei lá, Heschel chama de inefável, né? O transcendente, né? Aquilo que a gente, na nossa jornada, a experiência humana transcende até o fenômeno, né? Aquilo que eleva. Então, quanto mais eu penso nessa questão, desde quando você respondeu, sua resposta me pareceu muito interessante, eu sinto que a gente está tentando enquadrar com linguagem aquilo que não se dá, né? Quase não se dá para aquilo que é linguagem. Eu estou lendo bastante Simone Weil de novo, né? Acho que você conhece, Uau. né, Simone? Sim, sim. Eu voltei a ler Gravity and Grace, né? Não sei se é Gravidade e Graça, e eu li um livro dela sobre política outro dia, e ela carrega muito, né, dessa tensão do espiritual, né? E ela também falha em articular palavras para descrever, e mesmo aqueles que ficavam ao redor dela também têm dificuldade de descrever qual era a experiência dela. Eles colocam dentro do místico, né, que também envolve essa espiritualidade, essa sensibilidade para o transcendente no natural, na experiência, no fenômeno, nessas pontes. Só que eu me encontro sempre nesse espaço de querer descrever o sagrado, de querer descrever aquilo que é indescritível. Mas eu gosto da ideia da espiritualidade ser um ponto de encontro, uma ressonância entre o mundo e o ser humano, que não dá para ser manipulável, que não é controlável, mas que se apresenta a nós. Eu estou tentando articular certas ideias aqui, traduzindo na minha cabeça, que existe algo no universo, no divino, no natural, em todos os aspectos daquilo que a gente considera realidade, que é um reach, é uma extensão, é uma busca pela atenção humana, né? Tanto no natural como em outros aspectos que a gente pode articular. Então, esse ponto de encontro, eu acho que é o que eu entendo por espiritualidade. E eu acho que, se eu posso... Aí a gente pode ir numa longa discussão, né? Como eu falei, a traumática, né? De falar o que era e o que é, né? Sim. Eu acho que uma das grandes transições está precisamente nessa ideia de controle, né? Acho que no passado, talvez pela influência religiosa e talvez porque isso transcende a religião. Acho que é parte da experiência do homem, da humanidade moderna, né? Querer controlar as experiências, né? Não só o mundo, né? Não só a natureza, né? Esse desejo por controle para entender, para possuir, para cobrar, que faz parte do mundo moderno capitalista, né? Também entra no mundo religioso, né? Ao ponto da gente querer controlar a nossa espiritualidade. Então, acho que no passado eu exercitava um certo tipo de espiritualidade, que é esse ponto de encontro entre nós e o indescritível, independente de qual nome a gente coloca nisso, eu tentava manipular e controlar essas experiências através de música. Música me impactava muito. Então, se eu tinha que falar no início da minha carreira, ou se eu queria ter um momento especial comigo mesmo ou com um transcendente, eu precisava apagar a luz, eu precisava colocar uma música. Basicamente, é praticamente algo sensual, que é algo positivo mesmo. Massa. Acho que a religião podia... Massa demais. Então, eu acho que eu estava tocando em alguns aspectos, né? Sensuais, que eu acredito ser de extrema importância hoje em dia, mas pelo viés da manipulação, de tentar controlar, de tentar fixar, de criar um quadrado onde eu pudesse ter uma experiência com o universo, com Deus, com o transcendente, de novo, independente do nome que a gente coloque para isso. Eu acho que a transição daquela época para a atual, eu acho que existe também na simplicidade, na humildade de questionar, né, a controlabilidade da experiência espiritual ou humana que seja. Porque aqui a gente está falando, se a gente for entrar em modernidade e capitalismo, tudo a gente quer controlar tudo. A nossa saúde, a nossa educação, a nossa... Tudo tem métodos, tem critérios, tem tudo para ser manipulável, reduzido e controlado. E eu acho que você questionar isso é um movimento interessante. Então, nos últimos anos, é mais ou menos o que eu tenho tentado viver. Então, eu não abandonei o sensual, eu não abandonei a sensibilidade do corpo para o transcendente. Acho que eu incluí mais o meu corpo dentro da minha experiência religiosa, porque normalmente a gente cresce num ambiente religioso onde religião é pensamento, né? São ideias. A gente reduz a espiritualidade, o transcendente, o universo, para quão bem eu entendo certas ideias. Meio platônico, né? Mundo de Deus, mundo dos homens. Aquela dicotomia bem distante. Podemos seguir essa direção, por mais que Simone Weil era fundamentalmente platônica. Então, você tem maneiras de articular isso de outras maneiras. Mas, sim, no sentido bem simples,
sim, essa abstração entre ideia, corpo, Uhum. né, experiência, lugar, geografia, natureza que vem depois. Né? E para mim seria uma das críticas, né, para Simone Weil também. Né? Enfim, a Uhum. gente não vai entrar em Simone Weil. Beleza. Existem críticas que são possíveis feitas, mas acho que essa é uma das transições, Alan, que eu poderia responder, de deixar a controlabilidade da experiência espiritual, de estar mais presente no corpo e fazer com que o aspecto sensual floresça dentro de um contexto onde eu não consigo controlar. Onde aí tem duas partes, né? Onde o encontro é mais significativo, porque eu não estou tentando criar um ambiente onde eu tenho uma experiência com o inefável, né? Com o transcendente, Uhum. mas acontece. Onde você está num espaço de vulnerabilidade completa, incontrolável, para que o encontro aconteça sem nenhum tipo de manipulação ou controle subjetivo meu. Então, acho que essa é uma das respostas que eu poderia dar. Né? Então, aí a Nossa, gente pode articular também. Acho que o que você está fazendo com o seu curso de teologias da libertação e diferentes tipos de teologias toca nesse ponto de forma central. Né? Porque, para exato. mim, além de espiritualidade, né, teologia também se enquadra dentro da espiritualidade, não só como um ponto de encontro, mas como a resposta a esse encontro. Né? Então, o que é teologia? Agora eu vou raciocinar, eu vou pensar, eu vou elaborar o encontro com linguagem. Então, teologia é Ô, esse reflexo corporal, geográfico, de uma experiência espiritual. Então, você está fazendo uma coisa maravilhosa. Você está traçando agora como diferentes grupos responderam. cara, Então, hoje em dia, o que a gente encontra é muita gente questionando. Não, não existe teologia feminista, não existe teologia uhum. negra. Não existe... Então, o que isso significa para mim? Eu não estou julgando ninguém, outras Uhum. maneiras de... Para mim, significa aquele grupo não pode responder. E se não pode responder, eu já questiono que houve um encontro. Uhum. Então, você nota como a manipulação acontece também dentro dessa... Demais, Então, enfim, é mais demais. ou menos assim que eu enxergo, talvez, espiritualidade. Tá? Talvez antecipei uma pergunta sobre teologia também e como isso se relaciona com essa... Cara, eu fiquei muito surpreso com a sua resposta, não porque eu não esperasse algo profundo, né? Cara, mas assim, você usou, Thiago, termos que normalmente eles são vistos no senso comum quase que como ou antagônicos ou incompatíveis. Quando, por exemplo, você trabalha o elemento espiritualidade e insere a palavra Uhum. sensual, provoca Sim, uma reflexão do que nós fazemos quando nós tratamos termos, palavras e definições que são intimamente relacionadas a corpo e prazer, né? certo. Uhum. É interessante porque, assim, eu cresço num ambiente, Thiago, onde me ensinaram a metrificar a espiritualidade, sabe? Já? Ela, Que ela é era, controlar. que é controle, mas é quase que um controle aplicado ao modelo de business, Ah, porque sim. ele se norteia em metas. Então, eu me lembro muito, assim, das perguntas que visavam colher informações, mas ao mesmo tempo serem utilizadas para uma, uma medição de Uhum. espiritualidade do Uhum. indivíduo, do coletivo, da comunidade. Uhum. E normalmente entravam fatores que se interseccionavam, desde a sua atividade ou a capacidade missionária, até a quantidade ou regularidade Uhum. de devolução de valores financeiros. Tudo, Uhum. tudo se somava e a gente não conseguia saber qual era a ferramenta da equação ou qual número valia mais para definir quem era espiritual e quem não era espiritual, né? E aí, cara, quando você fala sensual, eu fico muito feliz, porque você está rompendo uma barreira, é muito louco isso, porque você está rompendo uma barreira da espiritualidade pragmática e hiperracionalista. Uhum. Quando Yeah. você entra nesse contexto, você está partindo, pelo menos essa é a impressão que eu tive quando recebi. Você pode me desmentir à vontade, Não. mas a maneira como eu recebo é o seguinte: a espiritualidade ela não pode ser controlada Uhum. e se ela não pode ser controlada, ela vai ter alguma relação com o campo da emoção, da sensação, Isso. da experiência, certo? Perfeito. E eu acho fundamental a gente falar sobre isso, porque quanto mais a gente pensa saber de Deus ou sobre Deus,
menos ele se torna Deus para a gente, porque mais comum ele passa a ser. Então, quando normalmente a gente tem todas as respostas daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer, a gente corre o risco de não sermos mais criados à imagem e semelhança dele, mas criarmos ele à nossa imagem e semelhança, Hum, saca? hum, E aí eu me sinto provocado a te perguntar, a caminhar um pouco mais nessa estrada que você escolheu trilhar. Você obviamente, faz uso do rito. Quando você menciona, por exemplo, da luz baixa, da música composta, hum, desse ambiente propício e aconchegante que vai despertar o elemento do sensorial, do sensual, da experiência do corpo, é um rito, né, que está sendo utilizado. E ao mesmo hum, tempo eu lembro como os ritos que são muitas vezes empregados em espaços oficiais, eles são mais mortos, fúnebres, ausentes de calor, hum, né? Eu me lembro muito bem quando eu fui chamado uma vez para uma santa ceia e os caras tinham me chamado para compor a mesa, só que eles tinham feito um mapa da mesa onde cada um ia sentar, tá ligado? Um negócio assim que eu nunca tinha visto na vida. E eles tinham esquecido de mim. No hum, final das contas, eles puxaram uma cadeira para o cotovelo da mesa, eu me sentei ali, e aí eu comecei a notar pela primeira vez, Thiago, o comportamento da congregação. hum, Era um senta, levanta, um amém, sabe, coreografado, uma. No final das contas, era tudo muito condicionado ao comando daquele que estava no microfone. uhum, É, se alegre porque agora você está perdoado. Fique contrito porque agora você vai comer ali o corpo de Cristo, o pão, o vinho, etc. Tal, tal, tal. E no uhum, final, o rito ele também passa por um pouco de controle. Eu quero perguntar para você, mano, se você quiser responder, tá? uhum, Naturalmente. Quais são hoje os ritos que fazem sentido para realçar ou para acender a sua espiritualidade e que muitas vezes ele passa para o campo do coletivo e não do particular. uhum. Você me deu um exemplo do particular, mas no coletivo, o que pode ser um elemento de passagem para dar acesso a essa espiritualidade? Não sei se eu me expliquei bem, mas Explicou, explicou. queria colocar para você. Eu acho que o que eu posso falar, né, é que, de novo, tentando lembrar o que eu falei antes com relação às memórias que eu tenho do passado e agora, acho que os dois, junto ao exemplo que você deu dessa ritualização espiritual que gera frutos de frieza, de movimentos formais e de falta do sensual, vamos dizer assim, né, do Uhum, toque do outro, né, uma experiência individualista até certo ponto, né? uhum, Então, eu acho que, de novo, sem julgar quem opta por essas opções. Então, vamos criar certas perfeito. opções aqui. Vamos dizer que existem, como eu tenho colegas aqui, né, por exemplo, presbiterianos ou católicos, que seguem ritos extremamente formais dentro das suas Uhum, congregações, né? Da cabeça de alguns, eu penso na amiga minha pastora aqui na cidade, na cabeça dela, não interessa o que ela está sentindo, interessa que algo foi lido, o pão foi comido. Então, simplesmente de ter acontecido, independente da subjetividade, já é algo interessante. E para nós, de fora, poderia parecer formal, frio, uhum, sem, em esse aspecto, sem o sensual e tudo mais. Mas, por outro lado, você pode ter talvez um Vespers, um negócio sexta-noite ou sábado-à-noite que tem velas. Eu fui outro dia, porque aqui eu sou co-presidente da Aliança Interreligiosa da cidade, então eu mas, visito essas congregações de vez em quando. Então, eu fui para a Ortodoxa uns meses atrás, né? Eastern, né? Do Leicester, Eastern Orthodox, né? Meu, é vela, é incenso, é luz baixa. Existe uma movimentação mais formal, mas um pouco mais sensível e consciente do corpo, né? Então, sim, existe levantar e sentar, mas não de uma maneira robótica. Existe um obviamente, a minha leitura da tradição ortodoxa é bem mínima, né? Então, eu não tenho, talvez, o vocabulário para articular o que acontece ali, mas, fenomenologicamente, né, a minha percepção que pareceu para mim é que é algo mais sensível ao corpo, né? Algo que está acontecendo em todos os aspectos, não só com o mental, como as tradições mais protestantes, né? Que é mais a uhum, doutrina, a palavra. Então, se eu for usar todos esses exemplos,
com aquilo que eu entendia por espiritualidade antes, para mim ainda, de novo, eu não tenho nada, eu acho lindo tudo isso, entendeu? Maravilhoso. E que bom que funciona dentro da tradição onde elas florescem. Claro. Só que se você está perguntando para mim como pessoa, acho que nem a minha tentativa de controlar a minha espiritualidade via luz e velas, nem o formal, nem qualquer outro, hoje em dia apela para mim simplesmente pelo ponto da controlabilidade. Hoje, se você perguntar para mim qual rito faz sentido para despertar, essa pergunta para mim, e pode não ser a sua intenção, daí você pode me corrigir também, óbvio. Mas para mim, me soa de novo como algo que está dentro do guarda-chuva de algum tipo de manipulação da minha parte. Então, quando a gente fala de despertar, é que eu vou me posicionar de tal forma, ou não que eu tenha controle absoluto, mas eu vou facilitar. Então, eu entendo onde você está vendo, porque é tipo uma negociação, né? Eu não quero controlar, mas eu também não quero estar largado no mundo. Então, hoje eu prefiro estar largado no mundo. Para mim, existe algo interessante nisso, entendeu? Porque, de novo, eu tenho essa consciência do reach, a palavra em inglês é reachability. Então, dessa extensão do mundo, da natureza, do divino, do outro, para mim. Né? E eu acho que tanto o que Simone Weil fala sobre atenção, né? Que ela fala atenção sem distrações é oração. Né? Então, nisso, e na completa distração, que para mim eu também poderia articular uma possível espiritualidade da distração, né? Uma filosofia da distração, e de como é importante distração também. Então, para mim, eu me encontro nesse mundo, entendeu? Onde eu navego a minha vida, as minhas experiências, focado e distraído, mas dentro de uma consciência consciente e inconsciente de que existe essa reachability do mundo. E eu não sei quando eu vou ser pego. Aí que tá. Mas quando eu sou pego, é algo que mexe com... Então, isso pode acontecer de diversas formas. Entendeu? Aí vai das múltiplas personalidades que eu carrego dentro de mim, das minhas sensibilidades artísticas, que às vezes acontece assistindo um filme. Eu sou tomado por uma emoção, por uma sensibilidade para algo que me transcende. Entendeu? Convidado para um mundo que não é meu. Ou ouvindo uma música, eu choro. Eu ouço música e não acontece sempre, mas quando me pega, eu choro. Choro abertamente. Choro me mexe, me coloca. Então, essa sensibilidade que vai além do intelectual, que inclui o corpo na experiência, mas é que assume uma... Acho que daí é Heidegger que fala, né? Esse thrownness, né? Esse lançamento da vida para o mundo, não na expectativa, mas nessa vulnerabilidade de ser alcançado, né? De alguma maneira. E na minha, né, maneira de imaginar o mundo e a minha presença no mundo, eu entendo que aquilo que eu entendo, ou a quem eu entendo por Deus, trabalha dentro dessa estrutura. Mano, então, se a gente lê a Bíblia, se a gente lê textos sagrados, se a gente lê essas coisas, a gente vê a completa imprevisibilidade das relações entre Deus e o homem, entre homem e homem, né? Entre humano e humano. Não existe um controle. Só que a nossa leitura de textos sagrados, Bíblia, filosofia, literatura, a gente lê com a hermenêutica do controle. A gente quer emular, a gente quer repetir, a gente quer a adoração que seja com o parâmetro ou bíblico, ou isso, aquilo, o que eu acho louvável. E se isso funciona para o indivíduo, olha, que coisa maravilhosa. Mas, para mim, eu gosto de estar meio que nesse espaço que cantor... Tem uma música que fala que eu sou Romero entre oração e cruz, né? Entre espaços, né? Eu estava numa leitura de poesia outro dia que a mulher, a poeta, falou que liberdade se encontra entre esses espaços. Né? Não quando eu chego, nem quando eu saio. Mas eu achei muito... Então, existe algo no entre. E quando eu vejo Simone Weil, o que eu mais amo de Simone Weil, que eu estou lendo bastante ela, por isso que eu vou mencionar muito ela agora. O que eu amo de Simone Weil é que ela se posiciona, cara, como pensadora. Para quem já leu ela se posiciona, ela não se sente digna de estar dentro de igrejas, né? Que ela era judia, entendeu o valor de certas ideias cristãs, mas nunca se batizou, nunca tomou o sacramento, porque ela sentia o reachability, né? Ela sentia o puxar do mundo, né? Do pagão, e ela sentia que estava traindo, então ela se posicionava entre mundos, cara. Então, para mim, esse posicionamento entre mundos me posiciona de tal forma que eu trato vulnerabilidade como uma virtude espiritual, que está fora do meu Perfeito. controle. Se você está tratando de vulnerabilidade, está fora do controle. Sensacional.
Então eu me Sensacional. posiciono no mundo dessa forma. Acho que é assim que eu poderia me responder. Então, nenhum método de adoração ou de rito ou mesmo cultural, né? Ah, vamos então assistir um filme por semana ou vamos ver uma música. De novo, esse desejo por controlar aquilo que é incontrolável, entendeu? Então hoje eu vivo uma Sensacional. espiritualidade nesse lançamento da minha vida no mundo concreto, real, que na minha mente, quando eu leio a Bíblia, é um mundo que Deus ama, entendeu? Então eu Eu, vivo, acho que é assim que eu poderia articular, talvez, o que você está me perguntando. eu venho, cara, assim, primeiro, muito obrigado por você se permitir aprofundar, né, nessa resposta, porque você poderia ser bem mais enxuto e simplório e não despertar tantos insights, assim, a Vanessa colocou lá Brené Brown, né, eu acredito, que é por causa da vulnerabilidade que você Ela menciona. fala do aspecto psicológico, do benefício da vulnerabilidade. Só que a gente está tratando aqui do lado filosófico teológico, acho que é muito importante também experienciar isso Aham, dentro do contexto da aham. espiritualidade que a gente está discutindo. Então, sim. Exato, eu gostei muito quando você mencionou, e olha só, eu não, só talvez a única coisa que eu não queria, tudo que eu não queria, na verdade, era negociar ritos contigo, sabe? Tentar, assim, trazer para o meio termo. Eu Na imaginei, verdade, eu eu, imaginei. sabe o que eu queria? Eu queria, na verdade, é, ver até onde os modelos de espiritualidade traduzidos na vida, no chão concreto, eles poderiam ganhar novos ritos que saem do campo do sagrado e perdem esse nome naturalmente porque não estão dentro de um espaço oficial. E aí vem a forma como eu entendo os meus ritos dentro desse mundo Uhum, profano, né? Que uhum, é comumente colocado dessa forma. E está, Thiago, aquilo que eu venho assim experimentando é a espiritualidade do ordinário, uhum, a espiritualidade do cotidiano. Hoje, para mim, um uhum. rito poderoso, mano, é quando eu sento na mesa para comer com alguém que eu amo, tá ligado? Lindo. Yeah. A mesa é um rito muito bonito para mim. Um outro rito que eu entendo hoje como um elemento espiritual é a viagem que Hum, eu faço do meu destino para ir ao encontro de alguém que eu amo. hum, Então, por exemplo, quando hum, eu viajo aqui para. Eu estou na Itália, para quem ainda não sabe, e vou para a Suíça ver pessoas que cuidam de mim, que me pastoreiam, que eu amo muito. Quando eu entro no trem, eu sinto uma experiência, uma conexão espiritual. uhum, Porque o meu corpo está voluntariamente sendo deslocado para ir ao encontro de outros corpos. E lindo. esses corpos, quando se encontram, eles festejam, eles Hum, celebram. hum, E aí a celebração, ela carrega outros elementos, a comida, a bebida, a uhum, risada, o uhum, choro, né? O abraço, o toque, a brincadeira, esses elementos, em algum momento parece que foi tirado como fator que indica a espiritualidade, hum, sabe? hum, hum. E eu tô tentando resgatar essa espiritualidade do cotidiano. Aí, de novo, você tem culpa no cartório, mano, porque você compôs uma música enquanto você observava o seu filho ou a sua filha, não me recordo, acordando. Você lembra disso que você me contou, que você já falou em outros contextos? Qual era a Hum. música mesmo, mano? Caneta e papel? Você lembra? Deles acordando e. O dia nascendo. Ah, sim, acho que é dia, né? O dia Eu, nasce e os olhos é, estão fechados. isso, É, isso, 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 eu isso. acho, eu acho que o que eu poderia dizer em reação ao que você está dizendo, que eu acho muito lindo isso, né? Eu acho que a gente se posiciona, né? Acho que isso, acho que é aqui que a gente pode se encontrar, né? Que não é manipular, não é controlar, mas é se posicionar, né? Dessa maneira consciente e inconsciente para a possibilidade do encontro, né? Para a Baita possibilidade que você deu de palavra, definir. posicionar-se. É, se, Foda, muito bom, eu muito acho que é bom. isso, porque acho que quando a gente fala de reachability, né? Esse alcance do mundo para nós
isso não elimina também o nosso alcance, esse desejo, né, existencial, físico, né, de querer sentido, né, de querer o abraço, de querer a risada, o encontro e todos esses aspectos. Então, eu acho que existe algo aí, sim. Então, eu não sei se rito seria a maneira de articular isso para mim, pelo menos, mas existem práticas, sem dúvida, né, que Uhum, a gente pode uhum, posicionar na linha do espiritual. E existem outras práticas que eu consigo. Agora, só uma pausa aqui. Quando eu fui na vai. ortodoxa, quando eu vejo essas pessoas fazendo o que eles fazem, eu acho isso fantástico. Isso mexe com o aspecto da minha experiência que eu gosto. É o que eu ansiaria ter, uma disciplina, né? Uma maneira de ter controle. Eu falando a palavra controle de novo, né? Porque o controle Mas a o disciplina não controle. restringe, Thiago? Então, mas eu não posso negar esse aspecto. Né? Não que eu quero isso ou que eu faço isso, eu já deixei isso claro. Mas quando eu vejo acontecer, por algum motivo psicológico ou do meu passado, existe algo que me atrai a isso. Entendeu? Eu acho interessante. Eu acho Nossa, interessante Leonard Cohen, né? Aquele cantor que faleceu, amo, poeta, cantor, Leonard Cohen. Né? Ele largou a música e ele foi para um monastério budista na Califórnia e ficou acho que 5 anos lá. Entendeu? Em caraca. silêncio. Uau. Então, isso me provoca, entendeu? É o que me provoca. É claro que hoje as minhas escolhas de vida, família, filhos, me previnem de explorar certas experiências, mas isso me atrai. E hoje, talvez, os ritos que eu faço são, acho que, parecidos com os seus, independente de espiritualidade ou não, que me deixam mais sensíveis àquilo que está debaixo do meu controle até certo ponto, que é meu Uhum, corpo. Né? uhum, Então, o abraço, as amizades, a risada, o silêncio, respiração. Tenho amigos budistas que já me falaram tanto sobre a beleza da respiração, desse mindfulness. Isso eu acho maravilhoso, né? Essa sensibilidade para o corpo, para o que o corpo está fazendo. E eu acho que isso é algo que a gente também não faz muito, né, dentro de contextos exato, religiosos, né? De ensinar as exato. pessoas a ouvirem o próprio corpo. Então, acho que tem algo a ser dito sobre tudo isso daí. E voltando à música que você me perguntou, o dia nasce, os meus olhos estão fechados, né? O horizonte está pegando fogo, mas eu não vejo porque eu estou dormindo, uma coisa assim, né? Aí a beleza desse mundo, como areia, cai no chão por entre os dedos, é o sentido da existência, a própria existência, quando acordo para a vida que eu já tenho. Então, eu acho que todas as músicas que eu escrevi, do passado até hoje, elas meio que narram, mais ou menos, onde você se encontra na vida. Eu não vejo como um cânon de verdades que eu acredito em tudo que eu escrevi, nunca mudei, eu estaria morto. Né? Que maravilha, ele acredita em tudo. Não, eu acho que a beleza de ouvir músicas e de lembrar de música, essa música, eu não pensava nessa música há anos já, e você me lembrou agora da música. Eu acho lindo isso, de pensar É, de que novo em lindo. qual momento estava, e acho que é nesse despertar existencial, né? De que tem muito da experiência humana acontecendo e por diversos motivos a gente Eu, está eu, em um eu- certo tipo de distração que não nos permite conectar com essa reachability, com esse alcance do mundo. exato, exato. Acho que tem algo aí. Eu trato como rito, sabe, pela repetição constante Uhum. e pelo poder que aquilo ganha para além do encontro em si, né? Mas do símbolo que aquilo gera, né? Por Uhum. exemplo, Uhum. eu criei um hábito, mano, de todos os dias dar banho na minha filha e colocá-la para dormir. Sempre, 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 Então, sempre eu então dou banho nela e você coloco ela para escolheu dormir. ser pai, é isso É, que você está dizendo. isso, isso. Um pai bem, sabe assim, tipo, cara, não se orgulhe Certo. disso que você tá fazendo, porque é o básico, tá Legal. ligado? Mas Ah, meu todos os dias é um banho nela, com ela, e Ah, isso é colocar legal. ela pra dormir. Isso é E, legal. cara, assim, por que que pra mim isso é um rito e me enche de espiritualidade, de potência de vida? Porque tem todos os elementos, Thiago, que eu considero necessários, e claro, eu não estou com isso diminuindo nada do que outros utilizem que não componha esses elementos que eu vou Uhum. mencionar. De verdade Uhum. mesmo, sem nenhuma pretensão de ter o meu rito como o padrão hegemônico para que todos sigam, de maneira alguma. Mas o que eu quero dizer é que existe o toque, o abraço, a Uhum. risada, o conforto, a confiança dela. Cara, esse é um elemento que eu acho sensacional. Ela confia em dormir nos meus braços. Ela confia em pegar o alimento que eu estou oferecendo para ela.
ela confia em deixar a água cair no cabelinho, no rosto dela enquanto eu estou lavando ela. O elemento da vulnerabilidade que você mencionou está presente. Uhum, O elemento da complementaridade, porque eu uhum, sou melhor a partir dela e ela se desenvolve a uhum. partir de mim. Então tem um Um elemento mútuo que é o florescimento. preenchimento Uhum, e o preenchimento do espaço, da lacuna. Eu preciso dela de alguma forma para evoluir e para ser uma pessoa uhum, melhor. Ela precisa de mim com uma fragilidade da vida que ela tem. uhum, Isso tudo eu conecto à força vivificadora do espírito. uhum, E aí eu entro num campo, mano, tipo, pra gente também não perder a oportunidade de colher impressões tuas a esse respeito, já que nós temos, assim, um arcabouço predominantemente cristão para a maior parte das pessoas que estão online, e obviamente para mim e para você também, aquilo que nos educou, foi onde nós fomos forjados, né, boa parte da nossa vida, eu sinto, sabe, Thiago, e aqui eu vou falar assim removendo meus filtros, me colocando num espaço de talvez não conseguir me fazer entender, mas é importante para mim manifestar isso para você, para até colher como um apoio, como uma ajuda. uhum. Ah, a perspectiva hoje que eu tenho, mano, de cristianismo, e todos aqui sabemos que você não gosta muito desse termo, afinal de contas, cristianismo não existe. Desculpa, não podia perder, é muito especial. Bom, Mas beleza. É, nisso eu ainda acredito. Não existe, mas tudo bem. Pode seguir. ok, beleza. É, eu tenho compreendido, eu tenho observado um Jesus que é adorado muito mais como ídolo do que como Deus, muito mais como figura ou referência ética do que como Salvador, sabe? Então, o que a pessoa tem ali em Jesus é um referencial ético de comportamento, fazer o que ele fez, andar como ele andou, falar como ele falou, virou até música em muitos aspectos. Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu não estou dizendo que imitar Jesus é ruim. Eu estou dizendo que se você for tentar fazer isso, primeiro você vai falhar, e segundo, vão faltar coisas, porque você vai viver coisas que ele não viveu, em termos de experiências práticas e pragmáticas, certo? Hum, E aí, beleza, tem esse elemento que me inquieta, porque afinal de contas existe um Jesus personalizado, ou muitos Jesus, que acabam se transformando e se adaptando ao gosto ou à preferência das pessoas, mas que também é fruto de uma experiência que a pessoa teve, que às vezes ela nem consegue mensurar. E é esquecido, na minha perspectiva, Thiago, o papel do Espírito Santo, mano, que hum, se tornou, dentro de muitas tradições cristãs, muito mais um agente de controle e fiscalização do que aquele que enche o mundo de alegria, de hum, paz, que vivifica pessoas. hum, É aquele espírito que está sempre te convencendo do pecado e do juízo, mas é quase nunca aquele espírito que faz a barriga de Maria e Isabel tremerem, que está promovendo vida, que está inundando o mundo, hum, que está trazendo novidade para o mundo. E aí o meu professor, Hans Gutierrez, que eu, cara, amo ele demais, assim, ele fala a respeito do Terceiro Testamento, hum, onde ele mostra que o antigo Deus, o Pai, tinha uma figura de protagonismo, ele está ali, ele conduz o povo, ele fala nos profetas. No Novo Testamento é o Cristo, que após o batismo é autorizado pelo Pai, o Pai sai de cena para que o Filho tome o seu protagonismo, e o Sermão do Monte é o grande momento, né, de inauguração disso. E o terceiro momento seria o do Espírito, hum, que é quando Cristo parte, anuncia a vinda dele, e dali até o fim é o Espírito que estaria agenciando a graça no mundo. Ele fala isso, eu achei fantástico, interessante, hum, e levo como uma forma de entender essa relação entre a divindade e da divindade entre nós. hum, Só que daí qual que é o ponto, mano, que eu quero chegar depois dessa argumentação para te perguntar? Esse espírito ele não tem sede de protagonismo, claramente. Ele não reivindica para si a glória. A galera normalmente não ora em nome dele, não pede as coisas para ele, não fala direito com ele, não entende muito bem o papel dele, nem sabe se é ele ou se é ela, não sabe de gênero. Ele tá ali.
atuando, fazendo, se movendo, mas ele não está reclamando esse protagonismo para si mesmo. Isso é muito interessante como um elemento que me chama atenção. E o segundo elemento é que se o pai e o filho saem de cena para que o espírito tome o protagonismo, o espírito ele sai também do cristianismo para adentrar todos os espaços. E fica incontrolável, não dá mais para colocar o espírito dentro do cristianismo, porque ele simplesmente é demais para aquele movimento, ele é maior do que isso. E aí entra essa celebração da vida que combina com aquele conteúdo do curso que eu trouxe, como as várias formas de demonstrar a fé podem ser ricas e ao mesmo tempo válidas, podem nos ensinar, podem nos ajudar. Eu queria te perguntar, mano, é, dentro da sua trajetória cristã, dentro da sua trajetória de vida como Tiago, onde você tem visto, onde você tem tirado luz, mano? Sabe, onde o Espírito tem inundado que você tem visto aquilo e caminhado naquela direção? Sei lá, algum exemplo que você tem, assim, tido intimidade recentemente, alguma percepção da vida que mudou e que você nota, putz, aqui isso me comove. Sabe, eu não sei se eu consegui me fazer entender, porque eu falei mais do que eu queria, eu quero Não, mais foi ouvir bom você do que ouvir. falar, Foi bom ouvir. mas é isso, Foi mano. bom ouvir. Tem muitos pontos que você fez que dariam, que a gente poderia explorar, né? E buscar entender, né? Eu acho que eu vou voltar na análise ou no exemplo que você deu da sua filha, né? Primeiro, se eu puder, espiritualidade do cotidiano. E eu acho isso interessante, né? Esse rito, né? Como você falou, de dar o banho, de colocar para dormir. Isso é um dos momentos, acho que, mais humanizantes, talvez, né? Mais sensíveis da experiência humana, né? Para quem teve a alegria de ter filhos e de ter essa experiência. Mas se você seguir essa trajetória, porque se eu for pegar esse ponto para analisar ele, e eu não estou analisando a sua experiência, não é filosoficamente o que ele significa, teologicamente talvez também, e o que está por vir, porque os meus hoje em dia, a minha filha tem 7, meu filho tem 11. Né? Então, tipo, hoje, se eu fosse seguir esse rito que você está dizendo, eu ainda tento ler com eles, né, algumas noites da semana, às vezes passa a semana e não consigo, mas eu tento criar esses momentos de proximidade. A minha esposa, a Paula, sempre fala que você tem que estar mais presente na mesa à noite para ter esses momentos também. Eu concordo com ela também, porque às vezes tem reunião e tem coisa que a gente não pode estar lá toda vez. Para manter esse tipo de rito acontecendo e tudo mais. Eu acho que esse é um perfeito exemplo, Alan, de como a gente se comove e prefere e se inspira com ambientes controláveis. Né? Por exemplo, o que você está tendo com a sua filha agora, você tem agora porque ela está no teu colo. Daqui a pouco, eles vão bater a porta e falar, eu não quero saber de você. E daí, como é que isso se encaixa na espiritualidade? Então, eu vejo a inspiração e a beleza no seu primeiro exemplo, só que para continuar nessa trajetória, se a gente for usar essa trajetória como uma analogia, para mim a riqueza da experiência humana, colocando o espiritual nessa experiência ou não, está nessa incontrolabilidade que segue. E que não deixa de ser pessoal, que não deixa de envolver confiança, a falta de confiança, o questionamento. Porque daí a gente vai entrar na psicologia, né? Da importância de os filhos questionarem a nossa autoridade e buscarem o seu próprio caminho, que também faz parte. E a gente também encontra isso psicológico, essa análise psicológica da experiência, da espiritualidade, também dentro da Bíblia, né? Mas isso é outro tópico. Então, só queria dizer que vai ser bonito ver. É bonito ver esse começo que eu também tive, e eu fico curioso, eu diria assim, para saber como você vai elaborar. Talvez a gente pode refletir aqui sobre a espiritualidade do incontrolável, né? Na medida que eles vão Thiago, avançando. uma coisa é certa, esse rito não pode ser estático, né, mano? Senão lascou, né? Vai durar 3 anos, Ué, 2 anos e se acabou, você né? continuar dando banho quando tiver 28 anos de idade, aí a gente entra em outras camadas Aí de não é mais espiritualidade. espiritualidade. Exato. Mas então, acho que você entendeu o ponto. Né? Acho que é bonito traçar essa. E não é que eu estou questionando a sua experiência, eu estou incluindo a sua experiência dentro, talvez, daquilo que eu estou tentando articular Não, nessa, total. dessa, Entendi total. desse questionamento até que eu tenho do que é ou não espiritual, porque, de novo, está além da minha hermenêutica, da minha sensibilidade, mas às vezes me encontra. O Massa, alcance me agarra. E daí eu massa. posso elaborar a resposta.
teológica, né? Daí que eu já falei que teologia para mim é esse tipo de resposta, ou filosófica, onde eu vou tentar raciocinar e pensar e criar vocabulários para descrever, se eu for usar a fenomenologia, o fenômeno, de como isso me alcançou, ou aspecto existencial, ou sei lá qual outra filosofia a gente poderia incluir nessa experiência. Ótimo. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, vamos para o aspecto do espírito. Né? Olha, pensando no que você disse, a gente pode dizer várias coisas. Né? Eu poderia pensar em vários ângulos aqui para entrar na discussão, mas eu vou optar por um que é um pouquinho mais real para mim. Né? Uhum. Atualmente, eu estou falando e ensinando sobre o livro de Atos, né? Na minha comunidade. Nossa. Onde você tem esse protagonismo dessa figura do Espírito. Né? Onde, como você mencionou, Jesus se vai e agora discípulos judeus, esse movimento ecumênico, né, cristão, gentil, judeu, ao redor de uma mesa, se encontram, de novo, num aspecto, na experiência que eu falei antes, de uma completa vulnerabilidade. Uhum. E se a gente for analisar o livro de Atos, você vai notar que a primeira resposta, né, parece que é um instinto, né, humano, é controle. Né? Então, Jesus falou, olha, vocês vão para Jerusalém e lá vocês vão receber o Espírito. Ok? Se você ler o texto, você vai ver que eles oram, né? Homens e mulheres, tem um grupo grande, né? Esperando. E daí os homens têm essa ideia de fazer uma comissão de nomeações, né? Para substituir Judas. Então, no esquema. A primeira grande comissão. Mas enquanto a gente espera, vamos tentar criar. Então, é instintivo, né? Então não é só religioso, é um aspecto humano, né? Que daí que floresce, claro, na modernidade e no capitalismo, né? do completo. E a gente vê daí agora a crise ecológica, né? Social, psicológica, devido a esse controle. Né? Eu li um livro também recentemente chamado A Incontrolabilidade do Mundo, né? Um sociólogo alemão, né? Hartmut Rosa, que eu achei fantástico. Ele fala que parte dessa ansiedade social que a gente tem hoje, ela se dá precisamente, né? E daí também tem Eric Fromm, que já falou a mesma coisa, eu acho que ele segue a mesma tradição de Eric Fromm, né? Que é, de novo, desse desejo humano, consciente ou inconsciente, por controlar aquilo que não é controlável. Então, eu sou fit, eu como certo, eu faço tudo certinho, o câncer vem e você não entende, porque você achou que estava... Então, de novo, eu acho que esse é um ângulo interessante. Então, isso é um aspecto que precede modernidade e capitalismo, porque é uma reação profundamente humana, né, de controle e de se sentir confortável dentro de ambientes de controle. E é isso que a gente vê naquele começo. Então, quando o espírito de fato vem, número 1, sem controle, número 2, sem nenhum tipo de racionalização. Então, o pessoal não fala, eles vão ligar textos antigos da Bíblia hebraica para tentar dar sentido ao que está acontecendo, mas a presença desse protagonismo, dessa terceira figura, é caos, é caótica, porque não se dá para manipulações humanas, não tem como fazer, vamos fazer um culto, vamos fazer um rito, daí ele vai vir. Não tem controle. Então, acho que se existe alguma validade no que você está dizendo, eu acredito que tem algo ali, sim, para o protagonismo dessa terceira figura, ao darmos sentido e razão e possibilidade, é isso, nós estamos afirmando o caos. Entendeu? Algo que foge ao nosso... Nós estamos subvertendo tudo aquilo que é verdadeiro para a nossa tradição religiosa, minha e sua, e para todas as outras que tentam controlar e apresentar uma visão fixa, como você mesmo mencionou, de Deus, de Jesus, de espírito e de espiritualidade. Que beira mais a idolatria, um ídolo fixo, né, do que o caos que vemos no espírito. Então, para mim, qual é a minha frustração quando eu penso no espírito? Para mim é uma grande interrogação. Quando a gente trata de espírito, é uma interrogação. Quando você vai para Jesus, ele fala, o vento sopra, você não sabe de onde vem, para onde vai. O espírito é assim. Cara, como é que eu vou agora racionalizar e dar uma resposta? Eu não sei do que a gente está falando. Não sei do que a gente está falando. Então, onde estão os sinais? Não sei. Agora, a gente pode falar de folhas balançando. Se ele sopra e a gente nota na ar, eu posso notar certas reverberações. Eu acredito que você está certo, que existe algo onde você vê a vida florescendo, e aí a gente está além de paredes religiosas e longe. Aonde existe o florescimento da vida, a elevação
da condição humana, né? E aí entra a teologia, a questão de teologias de libertação e tudo mais, né? Basicamente, vão reimaginar Exato. quem é que pode falar, responder a palavra, e normalmente o ponto de encontro espiritual é onde libertação está acontecendo, onde não é só uma abstração, Exato. onde salvação é uma ideia, uma doutrina, não, mas aonde eu posso enxergar a movimentação. E o que é essa movimentação? Entendeu? Essas são perguntas. Né? Então, quando eu falo de teologia da libertação, eu estou falando essa é a resposta. Estou falando, eles estão levantando uma pergunta, historicamente, né? Teologias decoloniais, depois vieram. Exato. Então você tem todos esses aspectos. Então as teologias que você está explorando, feminista, negra e tudo mais, e todas as queer, são maneiras da gente levantar a pergunta continuamente. Né? Porque só para onde Perfeito. tem. Perfeito. Não tem. E daí você entra no aspecto subjetivo da relação com esse espírito, que é uma interrogação, de que assim é também com todo aquele que nasceu desse mesmo espírito. Então existe uma grande santa incontrolabilidade, imprevisibilidade da experiência religiosa. Uau. Então, como é que agora Cara, eu posso determinar onde acontece e onde não acontece? Como é que eu... Então, para mim, quando a gente entra nesse aspecto espiritual, que é onde eu estou mais ou menos na minha experiência, né, de vida, teológica, filosófica e tudo mais, a gente está num espaço de muitas perguntas e poucas respostas. Entendeu? Onde você se sente confortável em ouvir. Que eu acredito, né, hoje, nas minhas revisitações do que significa ser cristão no mundo moderno, né, no mundo, né, colonial, a gente fala de pós-colonialidade, mas ainda altamente colonial ainda em há inúmeros colonialidade. aspectos, eu penso, de novo, em como isso se parece, né? em como seria possível imaginar de novo essa movimentação além dos critérios e possibilidades que nos foram dadas ao longo da história. Então, interrogações. Eu tenho muitas perguntas. E a minha frustração, Alan, quando eu ensino sobre artes na minha comunidade, é que, em muitas vezes, eu simplesmente paro na frente das pessoas e eu falo, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não sei qual é a relação disso com agora. Amém, mano. Mano, isso é Eu não sensacional, sei. cara. Eu vejo acontecer isso aqui, mas eu não sei porque eu nunca vi. Então, quando você vê, por exemplo, a figura de Paulo, mas tem a figura de Paulo, né, que é um desses termômetros. Paulo é praticamente um termômetro espiritual. Né? Ele consegue enxergar e ver aquilo que outros não enxergam e não veem. Né? Então, quando você olha para essa figura de Paulo, ele carrega no corpo e no posicionamento dele no mundo altos e baixos. Ele cura pessoas, liberta pessoas de sua condição espiritual, física, ou sei lá o que a gente... Várias categorias. Então você tem pessoas pulando e celebrando. A gente não vê isso hoje, cara. Eu queria poder. Poxa, eu tenho familiares que morreram de câncer recentemente. Eu queria chegar lá e falar, olha, toma o teu leite e anda. Eu não consigo fazer isso. Eu não vejo isso acontecer. Então, como é que eu consigo agora? O que eu vou ensinar aqui? Eu não tenho o que dizer. Aí, então, você tem esse aspecto do alto na vida de Paulo. Você tem o baixo também. O cara, por fazer aquilo que ele fazia, esse projeto, a gente pode ler Paulo dessa maneira, né? Ele é uma teologia de libertação incorporada ambulante. Em fala, em toque. E ele é apedrejado. O capítulo 14, o último que eu li aqui, ele é apedrejado. Então, e você não vê. A gente pode reimaginar o apedrejamento hoje. Né? Não, moralmente, ele foi apedrejado, ele recebeu dislikes online. A gente não está falando disso, está falando de gente que está morrendo. Né? Que tem, claro, Tá perseguição morrendo. no mundo. Mas então, a gente não vê isso. Então, para mim, quando a gente trata do aspecto espiritual de espírito, essa figura, eu tenho muitas interrogações, porque eu me carrego. E, de novo, isso é o meu corpo falando comigo. Né? Então, a minha teologia, se é resposta, o meu corpo faz parte da resposta. E a resposta, de novo, é uma resposta que não exclui frustração. Né? Ô, Eu Thiago, queria ver, mas eu não vejo. Entendeu? agora, se você me permite, mano, eu quero resgatar duas coisas antes que eu me esqueça, né? Primeiro foi a menção que você fez à espiritualidade do caos. Mano, isso dá livro, isso dá infindáveis conversas, isso dá briga, dá polêmica, dá tudo, porque é literalmente você sair do controle. E espiritualidade do caos, talvez, eu não sei quem está pronto para assumir que essa espiritualidade precisaria, pelo menos em algum momento na vida de cada um, tomar parte. Hum, E aí não é uma imposição. Eu não desejo que isso passe a ser
o mantra da vida de ninguém que está online aqui, ninguém que vem assistir esse vídeo. Eu estou querendo dizer que a imprevisibilidade da falta de controle é o elemento mais humano e mais divino que existe ao mesmo Assim tempo. creio. Ao mesmo Porque daí a gente se tempo. posiciona para ser alcançado. Aí existe Exatamente. algo nessa palavra, né? Salvação, que a gente acha que é o Exatamente. inferno, que pode ser experienciado agora. Assim, E a, talvez. exato, e a espiritualidade do imanente, ela é extremamente perturbadora. Eu tive uma ideia de, me chamaram recentemente para falar aos alunos do campus, e gostariam que eu apresentasse um tema bíblico, como sempre. E eu tive uma ideia, eu falei, então tá bom, então eu vou falar de Apocalipse, que é um livro que a galera se empolga, só que o Apocalipse, de acordo com o Evangelho de Carolina de Jesus, a Hum, autora do livro Quarto de Despejo. uhum, E quando eu tive a oportunidade de. Eu também tenho uma sensibilidade muito forte, sobretudo no campo da leitura, eu não conseguia, Tiago, terminar a minha mensagem, o meu sermão. Eu chorava a cada parágrafo lido do Quarto de Despejo e dos diários que a Carolina de Jesus escreveu durante a vida. Ela escreveu 35 diários aproximadamente. E uhum, ela narra como um profeta o cenário do Apocalipse no seu mundo, uhum, na sua vivência. uhum, O Apocalipse que acontece na vida de Carolina de Jesus quando ela recebe uma marmita com ratos dentro, quando ainda era uma catadora de papel e com fome na rua bate numa casa pedindo algo para comer e recebe isso, não há uhum, nada mais potente na vida daquela mulher que traduz Apocalipse melhor do que aquela uhum, experiência que ela viveu. uhum, uhum, uhum. Você pode falar de anjo voando para um lado para o outro, você pode falar de galera nos montes pedindo para que as pedras caiam sobre eles. Nada, nada desse cenário futurista e fatalista vai suspender o apocalipse imediato que ela está vivendo. Claro. E a nossa falta de sensibilidade quanto ao presente ou o nosso desejo insano de sermos transportados urgentemente para um futuro que ainda não chegou, que é um futuro velho, Uhum, porque quem fala isso é Kozelek, ele vai falar a respeito do uhum, tempo e ele chama o futuro de futuro velho, porque o futuro mal chegou e a gente já sabe o que vai acontecer. Então não uhum, tem novidade nesse futuro que ele apresenta. É um futuro extremamente previsível. O que eu sinto é que obviamente que as religiões oficiais elas possuem inúmeros elementos positivos e elas repetem isso diariamente, então eu não vou reproduzi-los porque eu suponho que a maioria já saiba. Mas um elemento extremamente negativo, que eu faço conexão com o início do nosso diálogo, é esse hipercontrole. É um controle tão programado e controlado, uhum, redundantemente falando, que a gente já sabe o que vai acontecer no futuro. Tudo. Ao ponto que, se Deus surpreendesse a gente com algo diferente, a gente falaria que ele estava errado. Quem está é, certo é a gente que já sabe o que vai acontecer. Então, esse elemento da espiritualidade caótica, esse elemento da vivência da espiritualidade na pele, na dor e na alegria, uhum, é um elemento que faz com que a nossa conversa ela seja, ao meu ver, humildemente útil para esse tempo. Nós estamos em um tempo caminhando, ao meu ver, pelo menos onde eu moro, para um pós-confessionalismo, uhum, onde a confissão religiosa ela não vai mais definir quem a pessoa é ou uhum, definir aquilo que a pessoa crê. Não vai deixar de existir confissão religiosa, não vai parar de existir, não vai parar de funcionar, não vai falir todo mundo. Não assim eu creio, pelo menos. Mas ela vai perder o ponto de norte na vida das pessoas porque as pessoas estão, parte, parte, particularmente, eu digo, estão num caminho de ampliar e de colher elementos positivos em cada árvore que elas passam, saca? eu não sei, E Alan. você não Eu acha, não você acha sei. que não? Eu não sei. Por isso que eu acho que não, eu falei não, eu falei eu não sei. Eu tô tentando ver onde eu entro aqui, cara, nessa, porque tem tanta coisa para poder articular aqui e pensar. Eu acho que você tem razão.
no sentido daquilo que leva a pessoa para fora de contextos religiosos formais. Então, acho que essa é a sua análise, né? Para sentir e abrir os olhos para aquilo que a gente mencionou antes, né? Você mencionou no caso do espírito, né? Que é algo que é universal, né? Que é além de paredes. Eu vejo isso na figura de Jesus também, simplesmente porque ele transgrediu, eu gosto dessa palavra, transgrediu toda a linha divisória da época, né? De mulheres, de minorias, daquilo que hoje a gente considera por minorias, de geográfico, né? Transgrediu todas as linhas, não só para mostrar um caminho e um posicionamento no mundo que pode ser repetido por aqueles que o seguem, mas para iluminar esses espaços para a luz que já existia lá. Então, eu estou adicionando duas outras ideias. Além da transgressão, de apontar para algo que existe e para não só apontar o que existe, mas como algo válido. Eu já dei inúmeros exemplos sobre isso no passado. Ele não ia para Decápolis, ou não ia conversar com o romano e chegava lá, olha, tem os romanos aqui, vamos evangelizá-los. E daí eu não estou falando que isso tinha uma coisa, tinha inúmeras coisas. Mas tinha ética ali. Nunca vi fé igual. Nós falamos, tem algo no mundo acontecendo que já está além de paredes da época e tudo mais, e a figura de Jesus reconhece esse além, a espiritualidade além da parede. E daí, se você for partir da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, poxa, aí você já está fora de tudo. Né? Você já está dentro de sensibilidades, né? Se a gente for revisitar, né? Os pecados do cristianismo ao longo da história, né? Qual que foi? Acho que a primeira transgressão foi a inabilidade de ouvir, né? Que foi a primeira virtude que a gente encontra no livro de Atos, ao meu ver, Pedro indo para a casa de Cornélio Romano e ouvindo. Ele falou assim, estou aqui. Por que eu estou aqui? Você vai me falar. Uau. Não, isso é uma parada radical, entendeu? Tipo assim, eu posso falar algumas coisas sobre Deus, eu posso te dizer algumas coisas, mas no momento eu preciso ouvir. Em outras palavras, ele se posiciona, se a gente for usar a palavra vulnerabilidade, né, num ambiente de possibilidade do caos, porque Cornélio poderia ter falado qualquer coisa para ele e estava aberto para ouvir. Então a gente perdeu isso. Ao longo da história do cristianismo, ainda mais quando a gente encaixa cristianismo e colonialismo, né, que a gente não consegue desassociar isso. Isso não é um ponto teológico, isso é um fato histórico. Então, quando tem esse movimento, qual foi a movimentação? Foi uma movimentação colonial, imperial, que eliminou por completo a primeira sensibilidade cristã e virtude, que é de ouvir. Imagina se o povo sentasse com os nativos e ouvisse, me nos conte o que vocês entendem pelo divino. Então, aí a gente está bem mais próximo de Éden, de harmonia, de sensibilidade. Lógico, existem elementos de violência e tudo mais que a gente poderia incluir nesse aspecto todo, mas existe muito para ser aprendido. Muito para ser aprendido. Exato. Então, quando a gente vai para a Bíblia hebraica, a gente encontra um Deus que fala em Isaías que o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, mas eu estou com quem é humilde e contrito de coração. Com o sofredor. Quem é o sofredor? Quem é que sofre? Então, se a gente for falar de novo desses aspectos todos, acho que Alan, sobre de novo, controlabilidade da experiência de fé, quem está dentro e quem está fora, como Deus se movimenta, existe algo no que você diz que tem razão, no sentido de, sim, pessoas estão notando que talvez exista algo a mais. Estou contigo. Porém, e aí que entra o meu não sei. Eu estou tentando não ir tão longe, porque eu quero voltar e eu quero deixar você falar também, mas enfim. Se eu for elaborar todos os pontos, a gente vai longe. Mas estou tentando mostrar que Bíblia hebraica, Deus, Jesus, Espírito, todos são transgressores daquilo que é entendido por quadrados onde controle religioso é estabelecido. Mas tem Jonas, e eu posso dar exemplo o dia inteiro aqui, mas tudo bem. Massa. Onde está o meu não sei se encontra no fato de que a experiência religiosa que mais cresce. Então, você está falando de pessoas que deixam a religião formal para encontrar essa espiritualidade ampla, que é onde eu me encontro também. Eu vejo, e faz parte do meu trabalho, né, como co-presidente da Aliança Interreligiosa, eu estou sentado com budistas, com judeus, com muçulmanos, hoje com um hindu que foi no abrigo de sem-teto aqui, me deu o cartão dele, falou, vamos continuar conversando. Tá aqui. Então, para ouvir experiência. Então, espiritualidade ampla, importante. Estou contigo. O não sei está relacionado ao fato de que, principalmente nos Estados Unidos, né, no Oeste como um todo, mas principalmente nos Estados Unidos, aquilo que cresce dentro do cristianismo é precisamente o oposto. É uma religião que reimaginou secularidade, né, que é um outro conceito amplo que a gente deveria dedicar tempo para explorar, mas eu não vou agora. Mas o que eu estou falando sobre reimaginou a secularidade?
pegou elementos, aqui nos Estados Unidos isso é extremamente forte, a bandeira, né, o patriotismo, a arma, né, e o dólar, e os reinterpretou como virtude religiosa. Onde a sensibilidade imperial constantiniana, que está no DNA do cristianismo até certo ponto, continua forte. Né? Aqui nos Estados Unidos, supremacia branca, religião, todo esse imperialismo na maneira de articular e imaginar o cristianismo, continua forte e crescente, cara. Então, sim, podemos falar de grupos, de igrejas que ainda articulam um certo tipo de espiritualidade ampla, estão morrendo. E as pessoas imaginam essa morte como fracasso. Só que na minha interpretação, quando eu olho para a figura de Jesus numa cruz, eu entendo que fracasso também é virtude. Não é derrota. Concordo. Então, a gente poderia explorar essa psicologia também, de que a gente quer que faz parte dessa reimaginação da secularidade, né? No sentido de poder ser uma virtude cristã, de força, de ser macho, de fazer toda essa parada, e de vamos para frente, de eu sei o que é certo, vamos converter o mundão todo. Então, você tem essa. Quando eu olho para a cruz, eu não encontro esses elementos. Então, quem abraça essas sensibilidades estão atualmente morrendo, na minha leitura. E por mais que eu interprete isso como fracasso, eu vejo isso como um fracasso maravilhoso. Porque cara, absolutamente. Cruz é derrota. Absolutamente. Cruz é derrota. Se eu me identifico com o crucificado, eu abraço derrota como forma de vida. Então, agora, o que está crescendo, e o forte, então, por isso que eu falei, eu não sei, é a religião cristã que reimaginou a secularidade, que a gente também tem que fazer. A gente não fala de secularidade, sempre fala de nós e ele, tudo mais, mas a gente nota que debaixo desse tapete já passou um trem inteiro que reimaginou a secularidade como virtude cristã. Onde, de novo, patriotismo, dinheiro e, aqui nos Estados Unidos, principalmente, a arma na minha mão são virtudes religiosas. Então tem esses dois lados. Acho que eu concordo com você do lado de um e também questiono daí o outro lado que tem crescido e se fortificado. Por que tem se fortificado? Porque nessa simplificação da secularidade, reinterpretação de virtudes cristãs, nessa sensibilidade secular hoje em dia dentro da religião cristã, existe um ambiente de controle, né? Que a gente está falando do caos e do incontrolável. Perfeito. E o controle é seguro. Entendeu? O controle é confortável. O controle ele é atrativo. Entendeu? Muito. E se eu subo para minha comunidade e falo, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu assumo a responsabilidade que vários ali vão chegar e falar assim, cara, então se esse cara não sabe, eu vou para um lugar onde o cara sabe. Entendeu? Então, quantos vão conectar comigo nesse movimento semanal, intelectual, sensual, de aproximação, de compartilhamento, de despir-se emocionalmente um para o outro? Quantos vão se conectar ali? Não é todo mundo, cara. São poucos. Com certeza. E se eu for narrar, outro dia um amigo pediu para eu começar a escrever sobre minha experiência aqui como pastor, que eu acho que a princípio eu achei uma estupidez, porque quem que vai escrever sobre 5 anos de ministério? Mas ele falou assim, não, fale sobre o seu fracasso. Aí eu falei, isso é legal. Se eu for narrar a minha experiência como uma história de fracasso, aí eu tô dentro. Porque tem algo ali interessante para mim, entendeu? Tem algo ali que eu posso compartilhar, que não é vitória, uma história de sucesso. É o oposto, uma história de fracasso. Só que um fracasso que é extremamente significativo para mim. Não como uma muleta para eu lidar com minhas frustrações, mas porque reinterpretei antes da possibilidade da vitória ou da frustração como virtude. Não sei se está ficando complicado, mas eu espero que eles tenham articulado isso aqui de uma maneira que seja compreensível. Então, vejo fracasso, falta de controle como virtude. Estou contigo na espiritualidade ampla. Mas o meu único ponto é que a espiritualidade, se é a espiritualidade do controle, a religião do controle, da secularização, da reimaginação cristã da secularidade como virtude, tem crescido e se fortificado. E, normalmente, é o que pisoteia e elimina e silencia e tira a humanidade do outro com uma facilidade absurda. Cara, assim, é complicado tudo que está sendo dito aqui. Porque a complicação, ela está diretamente relacionada com a complexidade que é ser humano. Não tem. Se a gente correr o risco de tentar ser simples nas demonstrações de sentimento, de pensamento, de dúvida, de fé, de vivência, a gente vai ser simplório. E essa complicação, ou essa complexidade, talvez a palavra seja
melhor, ela vai nos conduzir à reflexão. Ela vai conduzir a gente a um mergulho profundo no nós, no eu. Então eu acho lindo quando você fala isso, mas o mais interessante de toda a sua fala, que é rica em vários pontos, e é aquilo que você falou, eu acho que essa live ela vai ficar com um gostinho de quero mais mesmo, porque tinha muita coisa para escavar, saca? Mas a parada que eu mais gosto, mano, quando eu ouço você ou quando eu converso com uma pessoa que eu gosto, que eu considero, é o eu não sei. Porque, mano, o eu não sei tira você do pedestal, tira você do Olimpo, tira você do degrau mais alto. E é verdade, você está certo. Eu não sei se as pessoas estão preparadas para acompanhar quem não tem todas as respostas. Parece que tem um elemento humano que puxa a gente para querer que outros solucionem os nossos Hum, dilemas. O Eric Fromm, hum, que você hum, mencionou, hum. no livro dele A Arte de Amar, que eu achei assim fantástico na minha vida, ele fala a respeito dessa simbiose que acontece entre o ser que entrega suas capacidades reflexivas para algo que resolva os dilemas da vida dele. Assim, ele não Hum. precisa pensar na complexidade da vida, porque este Tá. outro já pensou e resolveu por ele. É, mas, E é isso se um conecta aqui grande, diretamente. Uhum, diretamente, uhum. e é um grande desafio nós assumirmos que nós não sabemos. Hum. O pastor não é treinado para dizer que não sabe. O pastor é treinado para dar todas as respostas. O líder espiritual, ele ganha aspecto de guru, ao invés de visão de servidor, daquele Ah, que está para levantar ou evidenciar o outro, né? ah. Então, Thiago, cara, eu saio dessa conversa com você profundamente reflexivo e sem respostas, cara. Sem respostas. Não, mas a Não, beleza é não que o tem. fato de não poder seguir com as pessoas nessa falta de, nesse silêncio, vamos dizer assim, né? Esse silêncio, que também pode ser interpretado como uma virtude religiosa, no sentido de que não existem grandes falas, né? Existem espaços e gaps de silêncio nas narrativas todas, né? De que não tem, não sei. Uhum, Então, aí existe uma exato. comunhão. Então, não é que a gente está negando nossa responsabilidade de liderança porque não sabe. Não, eu acho que é uma reimaginação do que é essa função é, no sentido de que existe algo no silêncio, algo no toque, no abraço, no não saber, que talvez seja Exato. tão profundo como a resposta que tantos buscam, né? Nesse sentido. Então, estou É, contigo. por, Claro. por exemplo, o Johnny menciona aqui, que coisa ruim sair sem nada. Pelo contrário, eu acho que sair sem nada é, de certa forma, sair com muito. E nem A não sempre ser que ter nada muito é resposta. significa ter Respostas bastante, eu não tenho entende? resposta. Para os meus membros eu não tenho muitas respostas. Eu ofereço perguntas. Por quê? Porque como um pai, como você é um pai, o nosso trabalho não é dar resposta aos nossos filhos. Se a gente for essa figura para eles, eles nunca vão crescer. E para mim, a gente nunca entrou. A gente não entrou em duas coisas aqui que a gente poderia explorar por horas, que é o aspecto psicológico, que eu já mencionei antes, a gente não explorou, e número dois, o hermenêutico. Uhum, Eu acho que toda uhum. movimentação na Exato. direção desse texto chamado Bíblia, hoje em dia, busca esse tipo de controle e acha que a Bíblia é um livro de clareza, quando não é. Eu acho que Você sabe? os judeus entenderam isso muito melhor que nós, porque eles estão É, nessa já há muito mais tempo. Para há cada bastante. verso, para cada lei, para cada ideia, tem 5 explicações. Por quê? Porque o texto é. Aí você pode entrar na filosofia da diferença entre ambiguidade e ser vago. Né? Existe ambíguo e o vago. Então, o que é? Então, quando você se aproxima da Bíblia, você tem uma mistura maravilhosa dos dois. Muito Por louco. quê? Por Para que exemplo, você desenvolva sabedoria, para que você saiba discernir isso. exato. Só que a gente tira isso. Né? Então assim, não temos muitas respostas. Tenho várias perguntas. E para mim isso me alimenta. Se não alimenta a pessoa que busca respostas, eu lamento. E não tem problema nenhum se a pessoa exercita a É, sua espiritualidade dessa forma. Tá tudo certo. exato. Exato, olha, cara, eu para terminar assim, eu tenho um amigo que eu acredito que você o conheça, o Luan. Ele foi para Harvard, estudou mestrado, agora Conheço. está terminando o doutorado, e ele estava fazendo doutorado em Novo Testamento, e ele teve aula com uma autora que eu estudo muito, porque o meu campo de estudos hoje no doutorado são teologias feministas, e ele Uhum. teve aula com a Elizabeth Schisler Fiorenza.
é a maior, talvez o grande nome da teologia feminista, né? E ele brincou comigo e falou assim, cara, eu até me interesso pelo tema, mas quando eu vou me aprofundar, as mulheres dizem que não é para eu me meter, então eu fico mais ali na minha e tal. E ele disse uma coisa sobre a Elizabeth Fiorenza e outras pensadoras. Ele falou assim, cara, tem um elemento nessas teologias, em especial na feminista, é que a teologia feminista ela tem muitas boas respostas. Tem muitas respostas boas. Desculpe, tem muitas perguntas boas. A teologia feminista sabe fazer boas perguntas, mas eu não tenho certeza se ela possui as melhores respostas. Isso ele falou para mim há mais ou menos uns 2, 3 anos. Hoje, lendo as teologias feministas e tendo a mentalidade que eu possuo, eu consegui concluir que às vezes ter a pergunta é mais importante que ter a resposta. 100%. E Agora, tem outro aspecto aqui, Alan. elas fazem perguntas Tem maravilhosas. outro aspecto extremamente importante, que é a interpretação nossa da resposta. E, de novo, voltar ao que eu falei logo no início. Teologia, para mim, é resposta. Em outras palavras, é eu pensando, refletindo sobre a experiência do inefável, da palavra, tentando entender, processar o que aconteceu, certo? Em outras palavras, não tem um juízo de valor imediato para falar essa resposta é boa, mas aquela não é. Não, resposta é resposta. Teologia para você é É resposta? resposta. Porque para mim teologia é pergunta, cara. Não, para mim a teologia é resposta. Não, e lógico que resposta não no sentido de dar uma resposta a uma pergunta. Resposta como response, como uma reação. Ok, É isso que eu estou dizendo. ok, ok. Então, existem duas maneiras de interpretar resposta aqui. Massa, Resposta massa, no sentido de que você me falou algo, eu tive uma experiência contigo e eu vou responder isso. Escrevendo, massa, poesia, música. massa, Então, envolve mais do que contestar. massa. Envolve o meu corpo, a minha mente responder. É uma Aí, reação. aí é muito louco, muito É isso. louco. Quando eu falo de teologia resposta, não é no sentido de que está aqui a resposta para a sua pergunta. Não, é resposta, por isso que eu falei do corpo, por isso que eu falei. Bravo. Então, agora voltando a tudo, para deixar Não, bem não, claro o que eu não, falei até não. agora. Que bom que eu Quando estamos perguntei, entrando porque em já teologia. pensou se 100 pessoas saem daqui achando que teologia é resposta de sanar dúvidas? Cara, cai Não, não, por não, não, terra não, não. uma hora de conversa Chegou nossa aqui para aqui, mano. poder. Ainda bem que a gente chegou aqui para poder esclarecer isso. É resposta, por isso que eu falei, teologia negra, queer, feminista, são respostas de corpos diante de uma experiência, de uma palavra. Então não é uma resposta no sentido de que está aqui a resposta à pergunta. Não, é a minha maneira de Perfeito. responder. Bravo, é isso. Por isso que eu acho valor naquilo que você está fazendo. Porque, de novo, não tem juízo de valor, porque não é uma resposta a perguntas. Mas eu estou de Exato. olho em como aquele corpo reagiu. Perfeito, Talvez é uma melhor. mano. Porque, de novo, em inglês é melhor response. Né? Response não é necessariamente answer. Né? Tem duas palavras diferentes. Aham, Então, aham. é response no sentido de reação, no sentido Reação. de responder, Mano, reagir ao que foi uma colocado. das. Então, Mano, nesse mano, sentido, não tem como. uma Eu não das me melhores posiciono no mundo. respostas que eu já ouvi sobre o que é teologia. Uma das melhores, porque. Então, no sentido, eu não estou buscando aquilo. Por isso que eu questiono. Não é que eu questiono, tá tudo certo com quem gosta de criticar qual é a resposta, como você mesmo. Eu não estou confortável com as respostas que eles oferecem. Não é meu lugar. Não vou nem entrar em teologia feminista. Não é meu lugar determinar Uhum, o que é ou não uma resposta a uma pergunta própria. O meu lugar é observar essa reverberação bravíssimo. corporal, É intelectual isso. ao que foi oferecido. Então é Uhum. aí que entra o meu interesse em ouvir. Aí entra a virtude cristã de ouvir. Por exemplo, por que você está respondendo dessa maneira? E aí, aí você tem uma porção de autores que já colocaram o dedo nessa ferida, falando: olha, a resposta ou a maneira de vocês responderem, reagirem ao que vocês entendem por palavra, tem inúmeras lacunas. Penso em James Cone, que é um dos pais da teologia negra. Uhum. James Cone falando: vocês estão Exato. adorando Jesus todo domingo e não encontram a relação entre aquele negro que é colocado numa árvore e o Cristo crucificado. Putz, Pô, é uma baita de uma crítica, cara. a baita de uma Isso é um crítica. negócio que devia chacoalhar qualquer. E ele chacoalhou. James Cone, ele meteu o dedo na cara de todo mundo na época, de tudo quanto é teórico. Exatamente. Isso é uma crítica. Isso é uma crítica ao seguinte: quem é você para questionar a minha resposta? Não no sentido de resposta à pergunta, a minha maneira de reagir à palavra, sendo que a
sua reação não enxerga nem o óbvio. Entendeu? Aí, se eu for agora falar dos abusos modernos, atuais, das transgressões humanas em nome da religião, pelo amor de Deus, Exato. a gente vai longe. Então, quando eu falo que teologia é resposta, não é que tem um monte de resposta para suas perguntas existenciais. Não, é resposta no sentido de reação à palavra, à experiência. Perfeito, mano. Então, e Perfeito. essas reações são múltiplas. Não é só teologia, filosofia. Para mim, quando Deus se inclui no horizonte da reflexão, aí temos teologia da resposta. Mas estou Me contigo no inspirou. sentido de que se for escolher entre resposta no sentido mais linear de respostas a perguntas e as perguntas, pô, aí se Jesus é sua referência, não está para a comunidade cristã, se Jesus é sua referência, você vai ter que lidar com o fato inevitável e inegável de que para todas as perguntas que Jesus respondeu, ele responde com mais perguntas do que respostas. Isso é um fato. Exato, Por quê? exato, Porque ele segue a exato. mesma tradição do Antigo Testamento, onde esse Deus ele fala quando ele quer. Ele aparece Ô, quando ele mano, eu Onde ele não tá, tô, ele não se desdobra para manipulação humana. E aí a gente volta para o caos. A gente volta para a encontrabilidade. Então, para mim, não tem um distanciamento entre Novo Testamento e Antigo Testamento, nesse único sentido de, quando o Espírito vem, ele vem para anunciar a incontrolabilidade da experiência. você tá Então, assim, maluco? quem que Tô o Espírito quase, vai tocar? Não sei. Pedro, tô ele quase tá levantando aqui da live e rodando no mistério, mano. Tô animado, velho. Mano, você vai para. Não, enfim, aqui eu poderia ir longe, mas que bom que a gente pôde esclarecer isso, porque resposta é no sentido de reação. Mano, que Mesmo se coisa linda reação é ouvir. silêncio. Você tá Então, por que tal maluco? teologia é silenciosa nesse aspecto? O silêncio não é falta de resposta, o silêncio é uma resposta. A pergunta como resposta, então a gente poderia ir longe. Então, para mim, teologia, de novo, é esse tipo de reação. Eu vou começar a usar reação, Legal. porque em inglês tem response e answer, em Não, português, reação. tudo certo. Teologia é Já reação. boa, boa. Não, mano, eu tô muito energizado com isso que você falou, porque, cara, é uma definição sucinta, aguda e ampla, muito ampla, que não delimita, sabe? Que expande Que é a desconfortável. Para que é muita gente desconfortável, está tudo certo. que é Tá tudo certo. caos, é É caos. caos, é caos. Então, mano, cara, que legal foi conversar com você mais uma vez, Thiago, cara. Pô, passou muito, galera. Eu tinha combinado com o Thiago 40 minutos. 40 minutos. A gente tá aqui o dobro do tempo. Eu quero te agradecer, mano. Eu acho que não tinha jeito melhor de ter uma conversa que precedesse o lançamento desse curso que eu tô desenvolvendo e que traduzisse melhor a ideia dele. É isso. É uma reação, é Você vai um convite a analisar reagir. reações. Como Exato, corpos responderam, reagiram a exato. algo. E E nossa posição assim, é ouvir. consequentemente, convidar as pessoas a reagirem diante disso Sim, também, a com terem uma certeza. reação. Sim. Então, cara, muito obrigado. Eu estou entrando assim nessa nova fase muito feliz, Uhum. cheio de aprendizado e com muito vácuo para que outras pessoas complementem, ocupem e somem comigo nessa trajetória. Foi uma honra mais uma vez, Thiago. Tudo de Prazer. bom para você, mano. Obrigado pelo convite Beijo para e todos que vocês todos, para a acompanharam. família, para os filhos e Feliz a gente se vê aniversário, em meu breve. amigo. Valeu, Parabéns para irmão. você. E para o seu Setembro, casamento galera. também. Obrigado, vou comemorar já já. Ó, setembro, galera, o Thiago vai estar aqui na Itália, vivendo experiência italiana espiritualidade. Ainda temos vagas. Se você tiver interesse, manda mensagem no particular para mim que eu te atendo com o maior prazer. Serão 14 dias visitando 12 cidades, falando sobre espiritualidade à natureza, espiritualidade à política, espiritualidade ao poder, espiritualidade à comida. Vai ser maravilhoso. E se você tá aqui ainda, por favor, não deixe de visitar aqui na minha bio todo o conteúdo programático do curso, do que eu falo, sobre quem eu falo, como funciona, como você pode participar dessa turma de pessoas que querem aprender. Vai ser uma honra caminhar do seu lado também. Tiago, vou te liberar, irmão. Tudo de bom. Foi uma honra. Obrigado mais uma vez. A gente se Prazer vê é em todo meu breve. e parabéns mais uma vez para você e para sua esposa, meu amigo. Valeu, irmão. Tchau, tchau. Um abraço para as crianças e para Paula também. Valeu. Galera, enquanto ele desconecta, eu reitero, foi muito, muito, muito especial. Como eu tô feliz, sabe, em poder discorrer mais sobre espiritualidade de uma forma honesta, sabe?
eu quero só ser honesto com aquilo que eu falo, quero ser honesto com aquilo que eu vivo e quero poder mostrar para vocês um pouco do que eu tô vendo, que está me deixando maravilhado, que está me deixando intrigado, que me deixa motivado. Quero dividir com vocês. Então agora está oficialmente aberto o carrinho para que vocês possam ter o curso. Esse curso, ele me ajuda também a dar sequência nos meus estudos, a cuidar da família. Então, assim, é uma bênção completa. É um presente para quem tem, porque tem a oportunidade de aprender, de crescer, de se colocar em situações de desconforto, porque vão receber novidades, e é um presente para mim também, que vou poder caminhar do seu lado nesse período. Tudo de bom, um beijo, ótima noite para vocês, foi uma honra mais uma vez.